Mas o que que é um gênero textual? Gênero textual é aquela manifestação que a gente tem do discurso, ou seja, é a forma como a gente elabora as nossas ideias de acordo com uma série de elementos, de acordo com a intencionalidade, de acordo com o contexto. A gente vai ver isso agora com calma, mas esse nome é importante. Ele tem um nome, gênero textual, e também pode ser chamado de gêneros discursivos. E aí eu vou trazer aqui um diagrama para a gente começar a entender basicamente como se dá a comunicação. Nenhuma mensagem ela é isolada do mundo, ela é solta. Toda vez que a gente fala alguma coisa, ainda que inconscientemente, a gente fala dentro de um contexto, a gente está respondendo aquilo ali dentro de um cenário de comunicação, tá? Então, o mais concreto e o mais específico desses cenários é o texto, é aquilo que a gente vê visualmente, aquilo que a gente ouve concretamente, é o que a gente chama de texto, tá? Que é a materialização de todas essas ideias que estão circulando na nossa cabeça e todas as ideias que estão no entorno da nossa comunicação. Às vezes eu quero falar, por exemplo, às vezes eu quero brigar com alguém de uma forma mais efusiva, mas eu não posso, por quê? Porque o contexto não me favorece, porque eu vou pensar duas vezes e não magoar essa pessoa, porque eu vou... A gente nem sempre consegue, obviamente, porque às vezes a emoção toma a razão. Mas muitas vezes, quando a gente consegue, o que a gente tem que fazer? A gente tem que refletir sobre a forma de comunicação. Esse é o grande desafio de todas as pessoas que se comunicam, né? É saber dosar essa relação. E aí, o texto é essa materialização, é o que a gente efetivamente fala, o que a gente efetivamente escreve. Só que o que a gente fala e efetivamente escreve, ele está dentro de um conjunto, ele é a materialização de um conjunto de possibilidades de se manifestar, que é chamado de gênero discursivo. A gente vai ver gênero, o que que é exatamente esse gênero. Esse gênero discursivo é como se fosse assim: o texto é a materialização do gênero discursivo. Ele é mais específico que o gênero discursivo. O gênero discursivo, ele serve ao que a gente chama de discurso. O que que é o discurso? É todo o nosso projeto de comunicação. É tudo que a gente quer dizer ali naquela mensagem. Esse é o discurso, tá? E aí o discurso, ele está dentro de um domínio discursivo. E eu vou dar um exemplo concreto de todos esses elementos aqui para vocês, tá? Então vamos lá, aqui, ó. O discurso está dentro do domínio discursivo. O domínio discursivo está dentro de um contexto de situação. E o contexto de situação está dentro de um contexto cultural. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu tenho um texto escrito. Esse texto, por exemplo, eu vou entrar com um processo contra as Casas Bahia que demoraram o dobro do tempo para entregar a geladeira que eu comprei. Um exemplo simples. Eu escrevi um texto. Escrevi um conjunto de palavras, de parágrafos ligados e tal, né? É o que é o concreto, é o produto. Esse texto, ele obrigatoriamente está dentro de algum gênero discursivo. Todo texto representa é a espécie de um gênero. O texto é a espécie de um gênero. Qual é esse gênero discursivo? Esse gênero discursivo que desse texto que eu vou escrever para iniciar um processo contra as Casas Bahia se chama petição inicial. Petição inicial. Existe um gênero, ou seja, existe um tipo de texto específico para eu dar entrada num processo desse tipo, que é o processo de direito do consumidor. O nome desse tipo de texto é petição inicial. A gente chama isso de gênero discursivo. Aí, a toda petição inicial é igual? Não, ela vai se materializar de diferentes maneiras através do que a gente chama de texto. Então, petição inicial é como se fosse assim um modelo, e aí eu vou entrar com o processo. O meu texto está dentro do modelo petição inicial, mas é um texto diferente do seu texto que vai entrar, por exemplo, contra a Oi, contra a Claro. Mas o gênero, ou seja, o modelo de texto é o mesmo chamado petição inicial. Esse gênero de texto, ele está transmitindo informações, intenções. Essas informações, essas intenções, esses desejos, isso se chama discurso. O discurso não é necessariamente o texto. O discurso é tudo que a gente pretende dizer ao transmitir uma mensagem. Ele envolve todos os elementos dessa informação, tá? Então aqui, ó, esse discurso está dentro de um domínio discursivo. O que que é o domínio discursivo? Nesse caso aqui, o domínio discursivo é o universo jurídico. Nesse caso aqui, o domínio discursivo é o universo jurídico. Então deixa eu refazer aqui esse meu quadro. Ó, eu tenho um texto. Esse texto está dentro de um gênero. Nesse caso aqui do meu exemplo, é a petição inicial. Essa petição inicial ela está satisfazendo uma necessidade, um discurso, né? O que que eu pretendo dizer, que é a minha mensagem, é todos os elementos da minha mensagem. Essa mensagem, esse gênero e esse texto estão dentro de um conjunto de comunicações possíveis.
dentro de um universo de comunicação. Que universo é esse? Esse é o universo do direito. É o que a gente chama de domínio jurídico, discursivo jurídico, ou seja, o universo do direito. Se eu tiver escrevendo um texto para um médico, não vai ser uma petição inicial, vai ser um outro tipo de texto, e ele não vai estar no domínio discursivo do universo discursivo do direito jurídico, vai estar no universo discursivo da medicina, da, da relação comercial na área de saúde, é um outro universo totalmente diferente. Aí vai ter um outro conjunto de palavras, uma outra forma de comunicação. Esse domínio discursivo jurídico, ele está dentro de um contexto. Por exemplo, o contexto aqui é um litígio. O contexto aqui é um litígio, é um conflito. Por que que eu estou falando que contexto de situação é o contexto mais imediato? É aquele momento em que você escreve aquilo ali. É o litígio, é o conflito. Esse conflito, dentro do universo jurídico, gerou uma necessidade de você transmitir uma mensagem. Ao transmitir essa mensagem, você transmitiu essa mensagem usando um modelo, porque é o mais adequado naquele contexto, e você materializou esse modelo, que é a petição inicial, num texto próprio, num texto seu, com as suas informações, com a sua narrativa, com os fatos que aconteceram com você, não foi com o vizinho, tá? E tudo isso aqui, ó, acontece dentro de um contexto de cultura. Ou seja, o contexto da sociedade brasileira, o contexto do Rio de Janeiro, é o contexto social que a gente vive. Então é possível, por exemplo, aqui no Brasil, você escrever sozinho uma petição inicial, por exemplo, e entregar lá no fórum e você ter a sua ação iniciada. Aqui no Brasil é possível, em outros países não. Então o contexto cultural favorece toda essa dinâmica discursiva que eu acabei de configurar aqui para você, só para exemplificar. Então, nós temos vários níveis de dados e informações aqui. O mais específico, o mais concreto, o mais imediato, aquilo que a gente vê, é o texto. Só que o texto está representando tudo isso aqui que está acima dele. O texto representa um gênero discursivo, ou seja, um modelo que vai transmitir o que você quer dizer dentro de um universo de comunicação, seja jurídico, seja profissional, seja corporativo, seja da área da medicina, seja do futebol dentro de um contexto de situação, ou seja, o que está acontecendo naquele momento. Quer ver um exemplo simples? Exemplo muito simples. Notícia de jornal. Notícia de jornal tem que respeitar muito bem o contexto de situação, ou seja, o que está acontecendo naquele momento. Por quê? Porque você não vai noticiar hoje, dia 25, o que aconteceu ontem, dia 24. Não interessa mais. Não interessa mais para as pessoas. Então, o contexto de situação dentro do gênero discursivo notícia de jornal, ele é muito forte, tá? E tudo isso, obviamente, dentro de um contexto de cultura. Outro exemplo, agora eu vou dar um exemplo de como o contexto de cultura é fundamental nessa história toda. Os Estados Unidos é um país, ou são um país, né? Ou os Estados Unidos são um país, que não valoriza muito o futebol jogado com o pé, igual a gente faz aqui, né? Que eles chamam de soccer. Então, um programa esportivo de futebol, como a gente tem aqui no Brasil, 1 milhão, que seria um gênero discursivo, programa de futebol, no YouTube, por exemplo, ele estaria no domínio discursivo do futebol, né? Falando sobre os últimos jogos, dentro de um contexto de cultura, só que esse contexto de cultura é mais frágil, porque lá não tem tanto interesse assim. Então é muito provável que não tenham tantos programas de futebol, de soccer mesmo, que se joga com o pé, porque o contexto de cultura, ou seja, a cultura daquele país, não é tão favorável a esse tipo de comunicação, porque as pessoas não se interessam tanto por futebol. Então, estou exemplificando aqui de maneiras diferentes como esses elementos, como todos esses níveis aqui, a cultura, a situação em que você está falando, o contexto de situação ali, o momento, o universo que você está inserido na hora de se comunicar, o que você pretende dizer, o modelo que você vai usar, e esse modelo está diretamente ligado com todos os elementos acima, e o seu próprio texto, que é a materialização de tudo isso.